Você já parou para pensar o tanto que você é importante? Não? Então vem que eu vou te contar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Se você tá aí e caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou te explicar tudinho o que está acontecendo aqui. Esse quadro é o quadro Café com Fé, que é um quadro fixo aqui do meu canal, quem já assiste já sabe. E na quarta-feira passada nós iniciamos um propósito a partir desse livro, Uma Vida com Propósitos. E hoje é a segunda semana desse propósito. Nós vamos fazer 40 quartas-feiras aí de um propósito que vai mudar a sua vida. Mudou a minha, vai mudar mais, porque toda vez que nós fazemos, toda vez que nós lemos algo, assim como lemos a Bíblia, nós aprendemos, né? Então eu creio que vai ser edificante na sua vida. Comece aí, já tem um vídeo aqui no canal, que é o de semana passada, e hoje nós vamos fazer mais esse propósito, mais esse dia de propósito, que vai ser bênção, vai ser edificação para a sua vida, amém? Gente, para começar esse segundo dia de propósito, o tema de hoje é Você não é um acidente. E a base bíblica está lá em Isaías 44, versículo 2, que diz assim: Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Esse capítulo aqui é muito interessante, gente, porque ele vem ressaltar a nossa importância para Deus, né? Às vezes você pode se sentir aí pouco importante para sua família, para o seu marido, para a sua esposa, até mesmo para os seus filhos. Mas você é muito importante para Deus. Se a gente for relembrar lá na Bíblia, quando Deus criou o homem, né, do pó da terra, ele criou o homem à imagem e semelhança dele. E quando ele terminou de criar, ele viu que aquilo era bom. Ele se agradou daquilo que ele tinha criado. E aí a gente vai andando na história, né, vai percorrendo o tempo. Quando chega lá no tempo de Noé, onde aquelas pessoas pecavam o tempo todo, não tinham nem um pouco de reverência e respeito para com Deus, Deus tomou a decisão de acabar com tudo, de destruir a terra e todo ser vivente que nela existia. Porém, Deus achou em um homem todas essas coisas que ele buscava no ser humano, que ele criou pensando que existiria no ser humano. É lógico que Deus tem um controle sobre todas as coisas, né? Ele sabia que o pecado viria. Mas não faltou esperança em Deus em momento nenhum, né? De que o ser humano pudesse ser algo bom, algo excelente que ele havia criado. E foi assim com Noé. Deus se agradou muito de Noé. E por ele ter se agradado de Noé, ele escolheu que Noé e sua família entrassem na arca, assim como um par de cada animal que existia sobre a terra. Por isso, gente, nós estamos aqui hoje, né? Nós somos descendência desse povo. E se Deus tivesse escolhido de destruir tudo naquele momento, ele poderia ter feito. Ele criou, ele poderia destruir também. Mas ele resolveu dar uma chance para a humanidade novamente. E aí, nós andamos mais um pouquinho na história e mais uma vez Deus dá mais uma chance para nós. Quando ele manda seu filho, né, para nos salvar. Todo esse amor que Deus tem por nós, ele fez com que seu filho fosse crucificado, vivesse uma vida como ser humano, aqui na terra, que sofreu, foi humilhado, foi apedrejado, carregou uma cruz que não era dele, era nossa. Tudo isso por amor. E Deus fez isso tudo, tirou Jesus lá de sua glória, de sua majestade, do seu lado direito. Ele não precisava disso. Quando eu falo ele não precisava, é porque realmente não precisava. Se ele não quisesse, se ele não tivesse amor por nós. Mas ele fez porque nós somos importantes para ele. Como eu disse aqui semana passada, tudo faz parte de um plano muito maior, que é o plano de salvação. Sabe? De salvar mesmo a humanidade do pecado, da morte, sabe? Do sofrimento eterno. Deus nos quer felizes na eternidade com ele, louvando, sabe? Engrandecendo o teu nome. E, gente, vocês podem imaginar o tanto que será maravilhoso estar com Jesus
no céu, pela eternidade, sabe? Sem sofrimento, sem dor, somente alegria, louvor a Deus. Não, acho que não tem coisa melhor, não vai ter coisa melhor, não vai ter coisa maior. E tudo isso só é possível porque Deus, Ele nos amou tanto e nos considera tão importantes que todas as coisas que aconteceram aí há milhares de anos atrás, Deus fez para nos salvar, porque nos considera importantes. O autor coloca outra base bíblica aqui. Esse livro tem muitas bases bíblicas, como eu falei com vocês na semana passada. Está lá em Salmo 139, 16. Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando eu nem era formada, Deus já me via. Deus já sabia como eu seria, de quais pais eu viria, a minha composição genética, todas essas coisas que são impossíveis, né, de alguém saber, Deus sabia, porque Ele já tinha planejado. E muitas das vezes eu já pensei assim, nossa, mas, né, quando a gente está procurando o sentido da vida, a gente se pergunta, mas por que eu nasci? Eu não tenho nada, eu não sou nada, parece que eu não tenho objetivo de vida nenhum. Mas você nasceu porque Deus quis. Todas essas pessoas que às vezes a gente não entende, que, né, nascem e morrem logo em seguida, crianças, bebês, né, e que é porque o propósito daquela pessoa na Terra era aquele, sabe? E a gente não entende aquilo no momento, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele escolheu o lugar que você nasceria, Ele escolheu o lugar que você viveria, tudo isso em prol de um propósito. Até descobrirmos e até vivermos esse propósito, a gente fica às vezes perdido. Pessoas que saem, né, em busca de trabalho em outro país, ou em outra cidade, ou mudam de igreja, né, quem é cristão e frequenta uma igreja. E às vezes você vai, fica por um tempo nesse local e depois você volta para o local de origem. Por que isso? Deus tem tudo planejado na sua vida. Então, às vezes, Deus vai permitir que você saia do lugar onde você está para ir para outro lugar? Vai permitir. Mas para você ver que aquilo não é aquilo que Deus queria para você. E aí você volta para o lugar de origem para Deus cumprir o propósito na sua vida. Porque é ali que Ele tinha um propósito para você. Às vezes é difícil mesmo a gente entender por que as coisas acontecem. Quando eu estive num momento muito difícil de luta financeira, eu aprendi muitas coisas. Eu não entendia o porquê daquelas lutas, mas, né, depois que a gente vai pedindo sabedoria para Deus, vai entendendo o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente entende para que a gente passa. Tudo que a gente passa tem um propósito, tem um motivo, sabe? Então, assim, eu precisava passar por aquilo para entender várias coisas, inclusive sobre como administrar dinheiro, que eu não sabia. Então, ainda estou aprendendo, não sei nada, ainda estou aprendendo, né? Deus nos molda todos os dias, mas a gente precisa passar por certas coisas para poder aprender. E esse é o plano de Deus, né? Que nós vivamos aqui em constante aprendizado e que nós possamos ser humildes para poder entender aqui a vontade de Deus e mudar realmente de atitude, tirar aquilo que está sendo pedra de tropeço em nossas vidas. Outro versículo aqui que o autor coloca é em Efésios 1:4, parte A. Diz assim: muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Olha que versículo lindo, né? Imagina, gente, tudo que Deus fez aqui, todos os animais que Ele colocou sobre a terra, todas as plantas, a água, tudo que Ele fez foi em prol de nós. Ele criou a terra pensando em nós. Ele não poderia, o seu amor é tão grande por nós que Ele não poderia criar o ser humano e jogar lá, naquele buraco vazio, né? Porque lá em Gênesis, quando Deus começa a criação, a terra era sem forma e vazia. Ele poderia ter criado a nós primeiro, mas Ele se preocupou tanto com o ser humano que Ele fez tudo o que há na terra em prol do ser humano, né? Então, todas as coisas, todos os seres viventes, né? Todas as plantas, os animais, tudo aquilo, o sol, as estrelas, a lua, Ele fez pensando em nós.
preocupe se às vezes você não tem o apoio de sua família, se você não tem, você não se sente importante para certas pessoas. Ore a Deus, busque refúgio em Deus e saiba que você é muito importante para Ele se importa com você, com todas as coisas que acontecem ao seu redor, e pense que tudo é um propósito dele, todas as coisas. E não preocupa em querer agradar todo mundo, mas querer agradar Deus, sabe? Porque Ele é a peça-chave de tudo. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso alento, Ele é o nosso refúgio. É nele que encontramos amor, amor incondicional. Preocupe-se mais com o que Deus pensa sobre você, com as coisas que Deus acha sobre você. Porque se nós somos tão importantes para Ele, o que nós devemos fazer é agradá-lo, é viver mesmo buscando fazer sempre o que é agradável aos olhos de Deus, fazer sempre aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele se preocupou conosco o tempo todo e ainda continua se preocupando, né? Deus não desampara nem o filho dele. Então, se preocupe mesmo em ser importante demais para Deus, sabe? E que Deus possa ser importante demais na sua vida, a ponto de que você se preocupe sempre em fazer aquilo que é agradável aos olhos dele. Amém? Outro versículo aqui importante que eu anotei do livro é em Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Mas o que são primícias? Né? Na época lá do povo de Israel, primícias era tudo aquilo que eles tiravam como amostra de uma colheita, por exemplo. A primeira amostra, né? Eles plantaram, vamos supor, um milho. E aí nasceu os primeiros milhos. Aquilo era considerado uma amostra, né, da colheita. E eles dedicavam isso a Deus. E Deus nos fez assim como primícias. Nós somos uma expressão do amor de Deus, né? Já havia interação na Trindade, mas Ele resolveu nos criar para expressar ainda mais esse amor. Esse propósito, né, esse amor, todas essas coisas nós só descobrimos quando nós colocamos Deus no centro de nossas vidas. Quando Deus é o centro de nossas vidas, muitas coisas que não faziam sentido começam a fazer sentido. Então hoje eu quero te encorajar a colocar Deus como centro da sua vida. Porque você é importante para Ele. Então comece a colocar Deus num grau de importância na sua vida. Porque aí você vai ver as coisas acontecerem. E aquilo que ao seu redor te incomodava vai passar a não te incomodar mais. O que realmente importa é o que Deus pensa sobre você. E Ele te acha importante demais. Amém? Hoje a palavra foi mais curtinha, porque o capítulo em si é um capítulo mais curtinho, mas que é de extrema, né, importância para nós descobrirmos aí o quão importantes somos para Deus, o quanto somos valiosos para Deus, né? E nós não precisamos de mais nada, né? Só de sabermos que nós somos valiosos para Deus, isso é o mais importante, isso é maravilhoso demais, né? Eu peço que Deus abençoe sua casa, sua vida e que essa palavra venha edificar um pouquinho aí a sua vida. Amém? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.